Olá pessoal, aqui quem fala é Pedro Costa, estou muito feliz em voltar a atender, estou aqui na Clínica Diálogo e hoje estou aqui gravando o 22º vídeo da série sobre ansiedade. E a ideia é falar sobre e meu barco furou, se eu estou num barco furado. O que isso tem a ver com ansiedade? Primeiro eu queria que a gente visualizasse a ideia de que imagine se a gente está numa canoa, num barco furado. Claro que eu fiz aqui um barquinho de papel. E eu estava pensando aqui em como é que eu ia gravar esse vídeo. E eu me lembro que quando eu era criança eu ia muito pro Nordeste também, pra casa da minha avó. E aí lá tinha praia, tinha rio, então tinha muito daquelas canoas, muito barco também. E vira e mexe eu andava ali. E aí não sei se vocês já repararam, já viram isso, às vezes o pessoal pega até uma garrafa PET e corta ali o fundo dela para fazer tipo um baldezinho e às vezes para ir tirando a água da canoa, né, ou do barco. E fiquei pensando o que isso poderia ter a ver com a nossa ansiedade, né? Às vezes, se de repente entra um pouco de água, vira e mexe entra um pouco de água ali, e às vezes você pode tirar com um baldezinho, com um caneco, com essa garrafa que eu falei, e tá tudo certo, né? Agora, se vamos imaginar que a gente está num barco, está numa canoa, que a gente tem um barco na nossa canoa e começa a entrar muita água, né? E aí não adianta a gente ficar só tirando aquele de canequinha e se a gente não entender o que de repente está acontecendo. Às vezes é o vento, ou às vezes choveu e entrou água ali e eu só tenho que tirar. Agora, se eu percebo que de repente o meu barco está furado, não adianta, muitas vezes, eu só ficar tirando a água, né? Se for, de repente, até um furo pequenininho e que às vezes entra muito pouca água, até aí tudo bem, mas muitas vezes esse furo pode ir aumentando, às vezes vão ter outros furos, e se eu não vou reparando, se eu não vou cuidando do que está causando o meu barco encher de água, não adianta eu só ficar tirando a água. E aí o que eu quero dizer com isso, o que isso tem a ver com ansiedade, né? Muitas vezes esse tirar a água do barco quer dizer, às vezes, a gente conter os nossos sintomas, né? Às vezes atenuar os sintomas, às vezes diminuir os sintomas. É claro que tem vários exercícios, tem várias técnicas e em muitos casos elas são muito bem-vindas, né? Os próprios medicamentos, dependendo do grau, se eu já estou com um nível de adoecimento relacionado à ansiedade, às vezes o medicamento ele me ajuda a conter os sintomas, né? Então ele ajuda a tirar a água do barco, mas ele não resolve as causas, ou seja, ele não resolve os furos, ele não tampa os furos. E aí o quanto que é importante a gente tirar a água. É claro que se a água for enchendo, meu barco afunda. Mas se por outro lado eu não tampo os buracos, às vezes eu não consigo remar, às vezes eu não consigo deixar o meu barco ou a minha vida ali, que aquela coisa vai enchendo, vai afundando. E é claro que qual é o momento que de repente é mais fácil eu cuidar? É claro que quando tem um buraquinho só, é mais fácil, eu vou, de repente, arrumo, conserto. Se eu vou deixando, e às vezes só vou tirando a água e percebendo que está enchendo, e cada vez vai enchendo mais rápido, e mais eu tenho que me ocupar só em tirar a água do buraco, a água do barco. E aí eu acabo não podendo fazer outras coisas, não podendo remar, não podendo, às vezes, ousar ir um pouco mais longe, né? Vai que eu estou no meio do rio ou no lugar mais longe e de repente meu barco começa a afundar. Então, qual a importância da gente... Então, ou seja, quanto mais cedo a gente for lá e resolver, melhor. E ao mesmo tempo, qual é o tempo mais urgente? Qual é o momento mais necessário? Quando eu percebo que o barco já está tão cheio de água que ele está correndo risco de afundar, né? E aí é um momento complicado, porque eu vou ter de qualquer jeito de que tirar toda aquela água, vou ter que virar o barco, vou ter que... Talvez um trabalho mais... penoso, mais trabalhoso, talvez mais caro até, mas também tão necessário, né? Principalmente se a gente entende que o nosso barco é a nossa vida, é o que faz a gente ir para um lado e para o outro, e seguir a nossa vida com a maior qualidade possível, né? E tem outra coisa interessante que eu lembrei agora, pensando nessa metáfora do barco. Dizem que o lugar mais seguro para um barco ou para um navio é no porto, né? Então vamos pensar, bom, mas se meu barco estiver ali estacionado na areia, eu não preciso se preocupar, porque ele está muito seguro ali, então ele pode ter ou não furo que ele não vai afundar, né?
às vezes na nossa vida a gente fica tão preocupado de correr algum risco, de ter algum problema, que a gente fica ali um pouco, a gente fica estacionado de repente dentro de casa sem ousar fazer alguma coisa diferente. Mas talvez se é o lugar mais seguro para o barco, se o barco fosse ficar o tempo inteiro ali no porto, ele não teria propósito, né? O propósito é justamente o navegar. Então talvez a nossa vida, o propósito que a gente tem é vivê-lo talvez da melhor forma possível, né? A grande questão é talvez ir ajustando esse caminhar, ajustando e compreendendo tanto como é que a gente trabalha com sintomas, como é que a gente trabalha com as causas, ou seja, como é que a gente tira água, como é que a gente tampa os buracos e continua ousando viver a nossa vida enquanto ainda temos, ou ainda a temos, né? Bom, gente, então é isso, essa é a reflexão de hoje. Tudo de bom para vocês, fiquem na paz e até a próxima. Tchau, tchau.